Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre uma mudança de planos da GM anunciada desde 2024. Mas a maioria dos canais não deram muita importância para isso aí, tá? Eu me coloco nesse grupo, inclusive, tá? Que eu não noticiei essa mudança de roda na GM na época, tá? O que é? A GM começar a produzir realmente carros híbridos. Ninguém falou nisso aí, praticamente só algumas revistas especializadas, como a Autopapo, ou então outras revistas a mais, mas a maioria, e uma das revistas dessa que falou foi a Quatro Rodas, inclusive, tá? Falou isso aí o ano passado, mas foram tantas notícias do ano passado, principalmente por causa dos eventos dos chineses, cresceram muitas vendas o ano passado, que isso aí passou batido. Mas a GM vai produzir agora carros híbridos e uma coisa que não se falava, da fábrica lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Essa fábrica foi fechada o ano passado e falaram que era para fazer algumas reformas, algumas modificações, só que na época não falaram realmente o que era para fazer. Fala que principalmente bateram muito na tecla que o Onix estava vendendo pouco, por causa disso aí era dos fatores, que os pátios estavam cheios e realmente estavam na época e tal, e ninguém deu importância para isso aí. Mas o presidente da GM confirmou que vai produzir carros híbridos também lá, tá, no Rio Grande do Sul. E aqui em São Caetano também. Só que em São Caetano vai ser mais um polo de desenvolvimento também para os carros híbridos. Eles pretendem investir lá no Rio Grande do Sul 1 bilhão e 200 milhões. Muita grana, né, pessoal? E aqui aqui em São Paulo, 5 bilhões de reais eles pretendem investir no desenvolvimento e na produção de carro aqui também, tá? E, pessoal, isso é uma coisa muito boa, tá? A GM até 2023 estava focado em fazer a transição diretamente para o elétrico, porque eles achavam antigamente o que ia dar o elétrico, o futuro era o elétrico, principalmente por causa da China e dos Estados Unidos, que lá vende mais essas versões, tá? Elétrico, tá? Nos dois países. E o carro híbrido é mais para países que não tem muita infraestrutura. E o Brasil entrou nessa linha, tá? Aqui nós não temos tanta infraestrutura para o carro elétrico e finalmente a GM resolveu fazer carros híbridos de verdade aqui no país, tá? Eles estão, de certa forma, até atrasados, porque eles deveriam já ter começado já a vender esses carros, inclusive, porque a Fiat saiu na frente. Temos aí a GWM também, que vende muito carro híbrido, tá? E, claro, a BYD também, que vende muita coisa. E, assim como o grupo Stellantis, quando eu falo em grupo a Jeep, esse pessoal também está atrasado, mas a Fiat está adiantada lá com o hatchback deles que estão vendendo bastante, o fastback deles que está vendendo bastante, inclusive, tá? Tem bons comentários sobre esse carro, todo mundo está gostando desse carro e que acaba sendo uma coisa boa para o mercado nacional. E a GM resolveu de vez entrar, tá, nessa briga. Eles pretendem lançar uma SUV híbrida, tá? E inclusive um desses carros vai ser na plataforma do Onix. Agora, o que vai ser feito do Onix não foi falado ainda, se vão reestilizar esse carro ou então se vão colocar uma motorização híbrida nesse carro. Não foi falado, ou se vão colocar uma correia dentada que não quebra nesse carro. Eu tenho um vídeo, inclusive, desse carro que mudou a garantia dessa correia dentada, tá? Agora, eu não vou entrar muito em detalhe para vocês irem lá e assistir o vídeo, tá? Eu vou deixar esse vídeo na descrição para vocês irem lá assistir esse vídeo. Mas mudou a garantia, mesmo se você é o segundo ou terceiro proprietário desse carro. E se você não tem a garantia desse carro, você consegue hoje ir lá na concessionária e fazer uma garantia dessa correia dentada. Você vai fazer um check-up lá, uma revisão com os caras, tal, você vai... Bom, vai no vídeo, pessoal, vai no vídeo, mas se você tem um Onix e não tem garantia na correia dentada e tem medo de repente dessa correia acabar quebrando, essa correia banhada a óleo, que eu falo, correia banhada a óleo, você tem condições de conseguir essa garantia. Assista o meu vídeo daqui, é muito importante, tá? Dá uma olhada lá. Voltando ao assunto do híbrido, tá? A GM vai trabalhar com os carros híbridos agora no Brasil, vai lançar pelo menos os 3 modelos, está previsto, pessoal, de carros híbridos no Brasil. É uma coisa muito boa para o mercado nacional e, claro, o carro híbrido acaba sendo melhor do que o carro elétrico, porque afinal de contas
Nós não temos toda a estrutura que tem, por exemplo, a China para carro elétrico, ou então alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, a Califórnia, que tem muita estrutura para carro elétrico, tem muito posto de carregamento, e nós não temos isso aqui ainda, em nenhuma parte do país, tá? Mesmo São Paulo, hoje, se começar a vender muito carro elétrico, vai ter problema, por quê? Porque não tem tantos carregadores como deveria ter, como tem em outros países. Porque lá em outros países é o seguinte, pessoal, as montadoras investiram pesado, tá, para ter essa infraestrutura, claro, e o governo também deu muito subsídio para isso aí. Então, ajudou bastante os caras. Tá? Aqui no país, a empresa que mais investiu em carregadores foi a Volvo. Tá? Tanto que o ano passado a Volvo começou a cobrar a recarga para outras linhas, porque até o ano passado a Volvo, se você poderia ter qualquer marca de carro, você chegava lá, espetava o carro nos carregadores deles e não pagava nada. A Volvo começou a fazer essa cobrança no ano passado, tá? Porque afinal de contas eles investiram muito dinheiro nessa infraestrutura, montaram essa infraestrutura e eles têm que cobrar realmente, eles começaram a cobrar. Mas aí a GM vai entrar nesse mercado agora com os carros híbridos. Eu espero que dê certo, tá? E espero que a GM recupere mercado. Porque a GM, depois do Onix, perdeu bastante mercado, principalmente nesse carro de entrada aí. Esse carro era o campeão de venda deles, eles perderam muito mercado, principalmente por causa dessa correia de entrada aqui, que é essa correia banhada a óleo. Então eu espero que realmente eles procurem fazer uma coisa nova, tá, com esses carros híbridos e ganhem mercado, porque a GM é uma montadora tradicional aqui no Brasil, uma das maiores montadoras aqui do país, sempre teve muito nome, que teve ótimos carros por sinal, tá? Só que está enfrentando um problemão devido a esse Onix. Pessoal, por falar em problemão e novidades, tá? Vai ter agora a Automec esse mês, tá? Depois do dia 22, se não me engano, vai ter a Automec. E nossos canais pretendemos ir lá fazer alguns vídeos na Automec, para tirar pelo menos um dia, para ir lá gravar algumas coisas, algumas novidades para vocês. Quem sabe a gente não consegue produzir um bom material para vocês e para estar colocando nos nossos canais aí para vocês terem mais acesso a mais informações, tá bom? Vamos ficar por aqui hoje, tá? E antes, eu esqueci, tá? Curta, comente e compartilhe, pessoal. E se inscreva no canal. Os nossos canais são pequenos, tá? E nós precisamos de inscritos. Vocês vão ajudar muito a se inscrever nos nossos canais. Por quê? Quando você se curte, compartilha e se inscreve, o nosso vídeo, o nosso canal ganha relevância. Claro, a plataforma vai divulgar mais o nosso trabalho e os nossos canais, claro, vão ser mais divulgados. Então vocês vão estar ajudando muito nós, tá? E nós precisamos, porque afinal de contas nós somos uns canais pequenos, então nós precisamos da ajuda de vocês, tá bom? Canal Carros do Mundo BR e canal Carros nas Ruas Brasil e também canal Você Revisa, tudo em carros e combustíveis para vocês. E nós estamos falando de vários assuntos agora, tá? Principalmente notícias internacionais sobre a indústria, sobre o mercado financeiro, até algumas coisas sobre o mercado financeiro, está falando algumas coisas, tá? Do que está acontecendo no mundo em geral. Essa crise americana e com a China, nós estamos falando sobre isso aí também. E cada dia mais tentando agregar mais informações para vocês. Nós somos os canais de notícias, tá, pessoal? Nós não analisamos nada aqui, tá? Nós não somos jornalistas, a gente está somente dá a notícia como ela é, tá bom? Mais uma vez, valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal,